ao Senhor. Chegamos a mais uma semana para juntos desfrutarmos mais uma palavra de fé. E hoje, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para juntos desfrutarmos Romanos 8, versículo 10, versículo para a edificação da minha vida e da tua vida. Diz assim a palavra do Senhor: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Palavra do Senhor, para nós, no livro de Romanos, onde ele fala com respeito aqui da importância do Espírito, que é vida por causa da justiça. E queria desfrutar com você Isaías 64, versículo 6, onde fala o oposto do versículo que Paulo acabou de se referir aqui em Romanos 8, 10. O livro de Isaías 64, versículo 6 diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então é interessante, esses dois versículos mostram a condição humana, e por mais que você seja bom e faça as coisas, no final, a nossa justiça não serve para nada. Isaías fala que é como um trapo. Mas graças ao Senhor, através de Jesus, ele cumpriu com toda a exigência. Ele sim conseguiu cumprir com toda a justiça. E graças ao Senhor, por causa disso, hoje, através do Espírito, eu posso ser considerado uma pessoa justa, porque o Senhor me justificou. Em 1 Coríntios 6, versículo 17, tem uma porção aqui que o apóstolo Paulo, ele fala justamente, depois que você recebe o Senhor como teu Salvador, aconteceu algo maravilhoso. 1 Coríntios 6, versículo 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, se por um lado você era considerado como um trapo de imundície porque a tua justiça não conseguia cumprir a exigência do Senhor, e com a morte de Cristo Ele fez justiça em nós por meio da sua morte, agora você pode. Hoje, você pode falar, porque o Senhor, como Espírito, Ele habita em você. Então o apóstolo Paulo fala assim: aquele que se une, não sei qual é a tua experiência, não sei qual tem sido a tua experiência, mas uma coisa eu posso te garantir: se você recebeu o Senhor como Salvador, houve uma mescla, uma união. Então a experiência do apóstolo Paulo era muito forte com respeito a isso, porque ele tinha essa experiência de vida. E ele queria que você também tivesse, graças ao Senhor. E para isso, você precisa tomar uma atitude. Se você já tem a vida de Deus, já ouve se mesclar. Mas se ainda não tem, chegou o momento, você pode ter essa experiência com o Senhor fazendo o quê? Gálatas 6, Gálatas 2, versículo 20. Mais uma palavra escrita pelo apóstolo Paulo. Gálatas 2, versículo 20. Ele fala assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que palavra forte, né? Essa palavra precisa fazer parte da minha vida.
Essa palavra precisa fazer parte da sua vida. Essa palavra precisa fazer parte das nossas vidas. Então, Paulo, ele tinha essa experiência de cruz. Ele tinha essa experiência de negar, de renunciar. Se você for ler as cartas missionárias de Paulo, que ele passou no seu trajeto de viagem, irmãos, qualquer um desistiria logo no primeiro momento. Mas Paulo era insistente, porque ele ganhou uma visão e era governado por essa visão. Então ele chegou ao ponto de falar: o viver que agora eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não falava isso porque ele era melhor do que ninguém, mas ele era uma pessoa que se permitia o operar e o trabalhar da cruz de Cristo na sua vida. Que nós possamos ter essa experiência de deixar Deus trabalhar. Infelizmente hoje, qualquer coisinha que acontece com a gente logo começa a gritar, a espernear, vai pedir oração, mas na realidade a gente precisa, aprender a ter comunhão com o Senhor e perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Palavra, de novo, do apóstolo Paulo. E por fim, eu queria desfrutar com vocês um último versículo, Efésios 5. Palavra muito rica, que vai enriquecer bastante a nossa vida espiritual dentro daquilo que nós precisamos. Nós podemos perceber que existe um resultado de tudo isso que eu falei. Romanos 8:10 falou de uma união, que o Senhor ele entra em você porque ele cumpriu a sua justiça. Depois nós lemos Isaías, que falou sobre trato de imundícia. 1 Coríntios, aquele que se une ao Senhor é espírito com ele. Por fim, Gálatas, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora aconteceu algo maravilhoso, revelação também do apóstolo Paulo. Efésios 5, o versículo 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, todo esse penoso trabalho que na realidade o Senhor passou, era para se cumprir com a nossa redenção e culminar na edificação da igreja. Mas para que isso pudesse acontecer, ali em Atos dos Apóstolos, após a morte e ressurreição do Senhor, até Apocalipse, a consumação da Nova Jerusalém, existe uma história a ser percorrida, aonde os apóstolos passaram, muitos homens de Deus cumpriram o seu papel, e agora o Senhor ele conta comigo, o Senhor ele conta contigo. É mais uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Eu espero que essa palavra possa ter chegado em um momento muito importante na tua vida, e que você possa desfrutar essa palavra e possa ver crescimento espiritual. Jesus é o Senhor. Até a próxima.